Se você tem processo em andamento ajuizado da revisão da vida toda, preste muita atenção neste vídeo e já compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Já deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Porque, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, eu alertei aqui no meu canal diversas vezes que muitos juízes estavam somente aguardando algum motivo para retirarem a suspensão dos processos e darem sentenças de improcedência com base nas ADIs. E foi exatamente o que aconteceu neste processo que eu vou mostrar para vocês agora. Não é um cliente meu, né? Foi um segurado atendido por outro escritório que me mandou mensagem, né? E, pessoal, somente ontem eu recebi 3 mensagens rigorosamente com o mesmo conteúdo. Doutor, meu processo da revisão da vida toda, eu descobri que foi julgado improcedente, né? E o advogado não recorreu. A sentença já transitou em julgado. Alguns processos já estão arquivados, como este que vocês estão vendo na tela, certo? Ontem eu recebi um outro contato com sentença de improcedência, que também o escritório não recorreu, transitou em julgado, ainda não foi arquivado, certo? Mas o caminho natural é esse. E essas pessoas estão me perguntando, doutor, tem alguma coisa que a gente possa fazer ainda para salvar o meu direito? E eu vou explicar absolutamente tudo neste vídeo. Então, se você tem processo da revisão da vida toda, você precisa saber se o seu processo continua suspenso ou se o juiz federal retirou a suspensão e julgou improcedente. Porque, meu amigo, o caminho é longo. Tem solução? Tem jeito? Pode ser que sim. E eu vou explicar aqui juridicamente neste vídeo. Mas observem aqui o seguinte, pessoal. Olhem só que absurdo. O processo estava suspenso. Aqui nós estamos na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ok? Tivemos o julgamento das ADIs no dia 21 de março. E olha só, no dia 25, levantamento da suspensão do processo, né? O juiz determinou no dia 25. Ou seja, ele estava acompanhando o julgamento das ADIs, né? No próprio dia 25, olha só os horários aqui, ó. 4 e 7 da tarde. Ele concluiu o processo para julgamento e no mesmo dia, né, no dia 25, ele julgou improcedente o pedido. E eu vou mostrar aqui o teor dessa sentença. Claro que eu cortei aqui, né, o nome da pessoa que foi prejudicada, houve a expedição, né, a comunicação da sentença de improcedência, e olha só, no dia 26, confirmada a intimação eletrônica, ou seja, o advogado teve ciência e renunciou ao prazo no dia 26 de março. Ou seja, ocorreu o trânsito em julgado no próprio dia 26 e no dia 27, baixa definitiva. O que significa isso? O processo foi arquivado. Em poucas horas, um processo que aguardava a conclusão da revisão da vida toda, o juiz simplesmente retirou a suspensão nacional quando ele não poderia, julgou improcedente em uma sentença errônea, equivocada, e você vai ver o conteúdo da sentença daqui a pouco. A gente vai analisar o profissional que acompanhava este segurado aqui, renunciou, teve ciência da sentença e renunciou ao prazo e deixou transitar em julgado. Um absurdo, pessoal. Assim como eu critico o STF, quando eu tenho que criticar, quando ele dá decisões que são contrárias ao direito, aqui eu não posso aliviar para um profissional, um advogado que deixe isso acontecer. Isso é um absurdo. E eu já te faço o alerta, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, procure saber como está o andamento do seu processo para você não ter uma surpresa super desagradável. Eu tenho, pessoal, convicção de que a revisão da vida toda, no final das contas, vai ser julgada, nós vamos ter a confirmação. Não acredito que tenhamos uma modulação negativa. Eu gravei aqui diversos vídeos, explicando o porquê que eu tenho essa convicção jurídica hoje. Agora imagine que, depois disso tudo, no momento de receber, você descobre que o juiz retirou a suspensão nacional do seu processo, deu uma sentença de procedência, o seu escritório, o profissional que estava te acompanhando, não recorreu, deixou transitar em julgado. E você não vai ter o direito. E aí? Mas calma, que eu vou te explicar o que é que pode ser feito nessas situações. Vamos aqui, pessoal, analisar agora o conteúdo da sentença. Olha só. Revisão da vida toda. Os autos vieram conclusos para a sentença. Ele retirou a suspensão, concluiu para a sentença. E aqui é o seguinte, ele vai primeiro fazer uma linha do tempo, falando do tema
999, né, do tema 1102. Agora, o primeiro erro já começa aqui. Olha só que absurdo. Contudo, no julgamento dos embargos de declaração do recurso extraordinário, o STF anulou os precedentes elaborados pela própria Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a determinação de novo julgamento pelo STJ. Mentira, isso não aconteceu. Os embargos de declaração, eles continuam pendentes de julgamento. O juiz aqui, ele, apressadinho, certamente viu no julgamento, na sessão virtual, quando o Zanin propôs, né, anular tudo e devolver para o STJ, né, esse juiz aqui, ele colocou isso, né, que o STF anulou tudo e determinou novo julgamento para o STJ. Né, isso não aconteceu. O Alexandre de Moraes, ele pediu destaque. Né, e aí o processo foi para quê? Para a sessão plenária de julgamento, né, o julgamento presencial. Então já tem um primeiro erro, né, que o STF não anulou nada em sede de embargos. Os embargos estão pendentes de julgamento. Né? Agora, olha só. Aí ele repete, né? Contudo, antes da reapreciação da questão no julgamento de recurso repetitivo, né, na sessão do dia 21 de abril de 2024, o plenário do STF julgou data tudo errado, né? Não foi 21 de abril, foi 21 de março. O plenário do STF julgou as ADIs 2110 e 2111, nas quais se questionava a constitucionalidade do artigo 3º, né, conforme o resultado do julgamento. Né? E aí ele vem, né? Portanto, tratando-se de questão exclusivamente de direito, deve ser aplicado o precedente recentemente elaborado pela Suprema Corte, motivo pelo qual não procede o pedido inicial. Ante o exposto, julgo improcedente. Deferiu, né, a gratuidade da justiça e tacou fogo no processo. Um absurdo, pessoal. A sentença aqui totalmente errada. Né, falou que o STF anulou tudo e mandou para o STJ julgar novamente. Isso não aconteceu. Os embargos de declaração, eles continuam pendentes de julgamento. Né? E aí ele erra a data do julgamento das ADIs, que não foi 21 de abril, foi 21 de março. Né? E ele fala que tem que julgar, né, de acordo com as ADIs. Um absurdo. Né? Um absurdo. Porque, certamente, como eu expliquei aqui nos meus vídeos sobre a questão das ADIs, dificilmente a gente vai atingir o bloco mínimo de 8 votos para termos uma modulação negativa. Então, os efeitos, eles vão ser prospectivos. E o direito de quem ajuizou a ação antes do dia 21 de março vai ser preservado. É a minha convicção hoje. Né? Nós teremos um final feliz para a revisão da vida toda. Né? E o pior de tudo, além da... A sentença é terrível. Né? Um juiz federal que faz isso, ele demonstra não ter conhecimento do direito, demonstra uma falta de técnica absurda. Né? Isso é uma vergonha, isso é lastimável, é de se lastimar. A pessoa passa no concurso público e para de estudar. É um absurdo. Essa sentença aqui é um absurdo. Agora, pior ainda, é um profissional deixar isso acontecer. Revisão da vida toda sempre foi uma revisão de risco. Nós nunca tivemos a certeza, né, de que não, deu entrada, né, a gente vai vencer, tá tudo tranquilo. Por quê? Porque estava pendente de julgamento definitivo pelo STF. Isso todo mundo sempre soube. Advogados, aposentados, todo mundo sempre soube. Agora, se você se predispõe a trabalhar com a revisão da vida toda, você tem que desempenhar todos os atos para concretizar a defesa do direito. Você não pode garantir a entrega do direito, isso ninguém pode. Mas você tem que praticar os atos processuais para resguardar o direito do seu cliente. E o advogado que não faz isso, ele está sendo negligente profissionalmente. E isso custa caro. No caso deste aposentado aqui, pessoal, a aposentadoria no valor de um salário mínimo que iria para mais de 6 mil reais. Atualizando os cálculos hoje aqui, mais de 400 mil de atrasados. Quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Bom, respondendo. Tem jeito? Tem algo que possa ser feito? Pessoal, tem sim. Primeira coisa, a gente já vai direto. É possível utilizar uma ação rescisória? É. Pessoal, a ação rescisória, ela é cabível quando já houve o trânsito em julgado, não cabe mais nenhum recurso, como foi o caso aqui, o advogado tomou ciência e deixou transcorrer, ele não recorreu, então caberia uma ação rescisória, explicando os motivos que fundamentam a anulação da sentença e continuidade, retorno do andamento processual. Cabe uma ação rescisória. Agora, na minha visão, na minha opinião,
é preciso muito mais do que isso, do que simplesmente ajuizar, né, uma ação, do que propor uma ação rescisória. Aqui caberia, né, e deveria você despachar com o juiz, marcar um horário, né, explicar a situação, né, informar que entende a forma de pensar dele, mas as ADIs ainda estão pendentes, né, de julgamento definitivo, porque embargos de declaração foram opostos. Nós temos a questão dos 8 votos, né, a modulação, que provavelmente vai ser prospectiva. Então, caberia tentar despachar com o juiz, né, tentar de alguma forma, olha, excelência, de ofício, né, não tem como você chamar o feito à ordem, né, dizer que não foi assim, né, o STF não anulou tudo o que aconteceu, não determinou um novo julgamento. Pessoal, aqui é um longo caminho, certo? Tem jeito? Tem. Mas requer estratégia, paciência e nem é garantido, né, que nós tenhamos sucesso em propor uma ação rescisória. Eu tenho recebido aqui muitos contatos. Né, doutor Carlos, meu Deus, e agora? Né? Você pega a ação, o senhor cuida do processo, ajuiza uma ação rescisória, o que é que pode ser feito? Né, muitas pessoas, principalmente nessa última semana, mandaram mensagens aqui para o escritório, né, porque eles estão descobrindo agora que, infelizmente, né, muitos escritórios, né, através de irresponsabilidade profissional, negligência profissional, simplesmente deixaram ocorrer o trânsito em julgado em sentenças de improcedência fundamentadas nas ADIs. E eu vou falar uma coisa para vocês. Pessoal, aqui foi Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Né? Eu já tenho, né, ontem mesmo, chegou aqui uma segurada do TRF1, né, com sentença de improcedência também. Agora, imaginem, tem somente um processo da revisão da vida toda? Nessa vara aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, na outra lá, que está tramitando no TRF1, deve ter centenas, milhares. Quantas pessoas vão descobrir no pior momento, né, porque não vão ver este vídeo, né, estão aí tranquilas, né, acompanhando a RVT, achando que não, meu processo está andando, né, está suspenso, estão com a expectativa de que quando finalmente isso for resolvido, vão ter o reajuste mensal e receber os atrasados. Quando descobrirem, né, e nós temos o prazo da ação rescisória de 2 anos, salvo engano, 2 anos, né, se a legislação não tiver sido alterada, né, para a propositura da ação rescisória. Né, e se você não propõe dentro do prazo legal, você também perde a última oportunidade de desconstituir esta sentença de improcedência. Então, alerta geral, alerta máximo. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Já deixe o seu like, deixe o seu comentário para o YouTube entender que isso daqui é muito importante. Profissionais, advogados, jamais podem deixar isso acontecer, pessoal. Isso é um absurdo. Né? Não pode, porque o prejuízo, meu amigo, vai ser tamanho. Imagine a decepção de uma pessoa, né, que não interessa se está esperando aí um reajuste de R$500, 1.000, 2.000, se vai receber o teto, se vai receber 30 mil de atrasados, 300 mil, meio milhão, não interessa. A decepção é a mesma. Porque você achava que estava tudo ali, correndo bem, caminhando bem, para no final descobrir que um juiz retirou a suspensão, deu uma sentença de improcedência e o escritório que te acompanha não recorreu, deixou transitar em julgado. Isso é um absurdo. Se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo aposentado, se inscreva, já deixe seu like, ative o sininho, pessoal, porque aqui eu defendo o direito dos aposentados e estou fazendo um alerta muito importante para que você não tenha uma surpresa super desagradável lá no final, quando nós tivermos finalmente o desfecho, a conclusão positiva da revisão da vida toda. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui!